Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom domingão, bom início de domingo para todos. Esse é o clássico vídeo aqui do canal da Itaúsa, todos os domingos na madruga, entre 6, 6 e pouquinho, 7, a depender de que horas Brunão vai acordar, mas vou acordar cedo. Domingão para postar para vocês, porque tem o jogo em Mogi Guaçu às 8h30, então tem que sair de Jundiaí e até Mogi. Gosto muito de basquete, né? E nem profissional só de brincadeira, mas olha, tem que gostar muito. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre a Itaúsa. A gente vai falar sobre ouro também, sobre dólar-ouro, né? Como tem sido aí o principal trade do último semestre, que eu espero ter gerado valor para vocês nos vídeos todos que eu comentava sobre esse, não digo alerta, né? Mas sobre essa composição da alocação de recursos dos gringos, principalmente, que faz fluxo, tá? E trouxe aí um belíssimo rally para quem está posicionado no ouro e um ótimo short para quem shorteou o dólar. Então vai ter assunto aqui, por quê, pessoal? Porque a Itaúsa, a gente não tem muito cenário, não tem nenhuma notícia corporativa para falar, a gente vai passar pelo valuation da Itaúsa, vai passar também pela análise técnica, mas eu vou utilizar o vídeo dela, da Itaúsa, como café da manhã para nós, para tentar discutir aqui quais são os principais movimentos do nosso índice Bovespa. Ouro, que é um principal ativo proteção de 2023, tende a ser o ativo proteção para esse primeiro tri, tá? Quem sabe para o primeiro semestre. Os últimos dois têm sido petróleo no primeiro semestre do ano passado, 2022. Depois, no segundo semestre, a gente teve, na passagem do segundo tri para o terceiro tri, nós tivemos o dólar, tá? E o ouro foi no finalzinho do ano passado, já no segundo semestre. O ouro começou a ser o principal, principalmente aqui por volta de novembro. Tá? Então o short no dólar se deu em novembro e o long no ouro se deu também no mesmo mês, porque eles têm uma correlação negativa. Então o papo vai ser esse hoje, pessoal. E para quem não me conhece e cornetou, meu nome é Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O meu Instagram é @brumazoni. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal, digamos assim, vai estar lá no Instagram. Enquanto eu subo da tela, pessoal, eu trago para vocês o seguinte. Então, esse gráfico tem um contexto. Ano passado ele foi muito intenso, né, nesses trades macroeconômicos, ano retrasado também. Então, 2021, a gente teve que olhar ao aumento ou o empinar da curva de juros, o empinar da inflação e o declinar das empresas ligadas à inflação, primeiro aqui nos países em desenvolvimento e depois na terra dos países desenvolvidos. Esse foi 2021. Então, muita volatilidade em curva de juros e, de fato, nas taxas de juros reais, nas Selics do mundo, inclusive a nossa. E também a alta muito forte de inflação, bem como a queda muito forte de ativos correlacionados. Por isso até que eu fiz o treinamento lá, o Macro Trader, que inclusive tá com uma nova atualização bem grande, tá? Bem grande. Temos atualização na parte contábil, temos atualização na parte de valuation, temos atualização também na parte de análise técnica, tá? Para a semana que vem eu não digo que vai ter atualização, mas para fevereiro, tá? Eu vou trazer mais atualizações para vocês do Macro Trader com mais ativos, tá? Só para dar um spoiler aí, a gente vai falar sobre a CBAV no Macro Trader. Então é o treinamento que eu também coloco ideias e tento ajudar vocês a construir ideias de trade com um viés macroeconômico. Tá sempre na descrição o link, é o único curso que eu tenho hoje de autoria própria aqui atualizado. Bom, voltando e deixando de merchan, 2022, pessoal, foi o trade oposto, né? Quer dizer, não muito oposto ao de 2021, mas foi um trade que subiu para os países desenvolvidos, um espelho do que foi para os em desenvolvimento, principalmente o Brasil, que foi super rápido na subida de juros, né? Então nós demos um Ctrl+C, Ctrl+V na mesma tática, só que na terra do Tio Sam. Então nós vimos a Amazon, Google, todas sofrerem bastante em 2022 e tivemos o caso Rússia e Ucrânia que bombaram nas commodities, tá? Então nós tivemos bastante risco sendo percebido pelo mercado e o petróleo subindo e o dólar subindo junto. Isso no primeiro semestre. Petróleo até mais por causa daquele fevereiro, março, né, que o Putin invadiu a Ucrânia. Mas nós tivemos esses dois grandes ativos como os ativos anti-risco, né? Quero me proteger, vou para commodities porque eu me protejo de inflação. Quero me proteger de guerra, de risco, né, de incerteza, vou para o dólar. E o dólar permaneceu em alta por mais tempo do que o petróleo achou seu pico lá em março e o dólar continua andando firme e forte até outubro.
Tá? Então, o dólar, ele foi o trade ali do segundo para o terceiro trimestre. Tá? O petróleo foi o trade do primeiro trimestre até o segundo trimestre, um pouquinho do terceiro. E aí o dólar perdeu o seu protagonismo, tá? Aqui por volta de outubro. Mas ele perdeu ainda exatamente igual ao petróleo, né? Um movimento muito parecido. Ele perdeu a tendência de alta e ganhou a tendência lateral. Ele não, aqui o azul é o dólar, o índice dólar, DXY. Ele não perdeu, que inclusive é um ativo que eu explico no curso. Tá? Ele não perdeu a tendência lateral, certo? De uma alta, ele lateralizou. Pois bem, o ouro, pessoal, que é em vermelho, deveria colocar em amarelo, né? Ele perde no momento que o índice dólar perde a tendência de alta, o ouro perde a tendência de queda, lateraliza também, tá? E aí, crau para cima, ouro para cima, porque o dólar dá o sinal inverso, para baixo. Então, o trade do segundo semestre, o terceiro trimestre, né? Se você quiser mais especificamente ali, outubro, novembro, foi o de venda de dólar e compra do ouro. Claramente. Este ano, agora o momento atual, estamos em 2023, nós temos esse espelhamento claro. Até quando vai durar esse trade do ouro, pessoal? Olha, geralmente uma alocação macro tamanha, tá? E agora com essa supervalorização do ouro, estão espelhados aqui. Eu acredito que o trade do ouro ele vai durar até aproximadamente março. Tá? Por quê? Eu também considero a fase de acumulação como de distribuição nesse caso, e depois da alta vem uma lateralização. Eu também acho legal essa fase, considero positivo para você que está tentando se proteger da inflação, para você que está tentando se proteger de uma recessão, que o ouro se dá muito bem em recessão. Tá? Então, para todos os analistas e casas de research, principalmente os fundos que alocam, né, e que estão com a expectativa de recessão para o ano que vem, tá? Olha, muitos deles já compraram bastante proteção aqui, estão com a alocação bem legal em ouro. E o ouro tem uma outra demanda, que são o que é a demanda dos bancos centrais. Então, se você acredita aí em casa que o mundo vai desdolarizar, não completamente, mas os bancos centrais do mundo inteiro eles vão começar a ter menos dólar, tá? Para não ficar ali na iminência de uma valorização que foi tremenda, tá? Do dólar no semestre passado, mas a gente pode ter uma recessão na terra do tio Sam. Então o dólar também, não necessariamente, é ali a super salvação, tá? Mas ainda não vai ser apagado, mas de fato acaba tendo um pouquinho de concorrência ao dólar se você acredita que o mundo vai desglobalizar, não por completo, mas ele ficará multiglobalizado, que é, até posso voltar a telinha aqui, a minha tese. Pessoal, a gente vai ter blocos econômicos em que paz e amor vão reinar, e esses mesmos blocos têm alguns inimigos aí espalhados pelo mundo. Então é muito importante acompanhar a geopolítica. A gente sai de um trade de uma ótica macro nesse ano de 2023, na minha opinião. Então o ouro agora está super forte, a queda do dólar está super forte, mas eles devem descansar. E quando esse trade acabar, esse último, que eu considero ser o último trade macro dos últimos 3 anos, né? Quando esse trade acabar, pessoal, não vai ter outro grande trade nas commodities, minha opinião. Todas as commodities vão lateralizar, vão entrar no ciclo que nós tivemos no dólar em outubro até novembro e no ouro de outubro até novembro. Esse ciclo de lateralização. A gente vai ter isso no petróleo, nós provavelmente vamos ter isso no minério, provavelmente vamos ter isso no ouro, nos juros, na inflação. É isso que eu imagino. Então esse foi o último grande trade que eu olhei e falei, cara, é a oportunidade. Tá? Para quem acompanha a carteira, eu falei, pessoal, estou comprando o dobro de Aura, porque eu realmente acho, além do ponto técnico que eu tinha lá em 24, 26, 28, ela vai se dar muito bem. Ela já está a 40 agora, seguindo um pouco dessa trajetória do ouro. Então eu queria dizer para vocês que sim, pessoal, foi uma boa proteção, mas ela deve começar, o ouro deve começar a estabilizar, assim como a queda do dólar também. Tá? Isso nos traz para um mundo onde, se eu imagino que nós vamos lateralizar nas commodities e que o trade macro acabou, câmbio descansa, commodities descansam, pessoal. Pois bem, para a economia real, principalmente dos emergentes, é um ponto positivo, tende a trazer um pouco de deflação depois de anos e anos de boa balança comercial, mas para a economia financeira, que sempre está precificando lá na frente, olha, é esse cenário aqui, que nós tivemos lá em 2011, 12,
13, 14. Só torcemos para que não haja uma nova matriz econômica em um momento onde o mundo não cresça, tá? Desenvolvimentistas que acompanham meu canal, liberais, etc. Liberais não, porque são contra, né? Mas pessoal mais heterodoxo, desenvolvimentista, por exemplo, funciona a nova matriz econômica quando todo mundo está crescendo. Quando o externo não cresce e em consequência, a nossa balança também não arrecada tanto, é difícil fazer políticas expansionistas. Tem que ser um pouco mais contracionista, favorecer, lógico, né, os programas sociais para as bases da nossa população, mas é difícil pensar em grandes planos de investimento, em grandes expansões de capex do governo, né? E foi isso que aconteceu aqui em 2015, 2014 para 15, tá? Mas principalmente 2015, onde nós ligamos o fiscal e não corremos atrás da inflação e tentamos crescer mesmo com uma inflação fora do controle. Então teve uma superinflação aqui que levou nossos juros a 14,25 naquele momento. Então nós estamos em um ciclo muito parecido, que não tem, pessoal, nenhuma causalidade com Brasília. Tá? Esse ciclo é global, commodities, câmbio, é isso que nos interessa. Tá? Agora, sim, Brasília pode postergar um ciclo ruim ou aumentar um ciclo bom, a depender de quanto conectado está com o mundo, porque nós somos um país onde as principais influências da nossa economia, infelizmente, não estão aqui dentro. Nós não temos consumo interno, na minha opinião, forte o suficiente para conseguir manter nossa economia rodando como é dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo em períodos de contração. Não, a gente depende do externo crescendo, do consumo de commodities aumentando, ou pelo menos ter choques de oferta como teve em 2022, que não foi um ano de crescimento exacerbado no mundo, mas teve um chocão de commodities, mais um, né? Além de 2020, pandemia, lockdown, tivemos mais um aí com a crise Rússia e Ucrânia. Então nós estamos nesse momento aqui, por isso que eu coloquei estamos aqui, né? Estamos já repetindo o mesmo movimento, por isso considero que a nossa bolsa, se vier para 123.500, pessoal, olha, não é uma boa oportunidade, né? Eu olharia para comprar puts do BOVA, por exemplo, BOVA 11, principalmente empresas de commodities. Tá? O mundo não aguenta e não me parece que irá crescer para sustentar preços de commodities mais altos do que 2022, 2021, nem se diga. Beleza? Então a gente deve ficar entre 2019, 2020, pré-pandemia, naqueles preços ali. O mundo crescendo razoavelmente, tá? E agora com uma inflação um pouquinho mais alta, todo mundo está com juros lá em cima, ou pelo menos com juros neutro, pelo menos. Se não real, Estados Unidos está chegando ao juros real, chegando ao juros neutro, real ali, pelo menos neutro. Tá? Então eu acredito que as coisas devem lateralizar, portanto, resistência é venda, suporte é compra. Por isso que o índice já está parametrizado aqui. Tá? Como é que nós estamos estatisticamente no Ibovespa, pessoal? O Market Breadth do scanner da Bolsa já nos deu um primeiro pico, tá, de sinal de venda, onde 80% das ações negociadas no Ibovespa estavam acima da média de 20. Mas, na minha opinião, o rally de agora, pós-PEC, e repetimos, pessoal, rally pós-PEC nos precatórios, rally pós-PEC dos benefícios, rally pós-PEC da transição. Tá? Mas o rally da transição, estatisticamente, tá, ele tem ainda fôlego. Tá? Eu acho que as médias de 50, de 200, as ações podem negociar acima no gráfico diário. Tá? 80%, 70%. Eu vejo por quê? Não só pela a história se rima, né, do Mark Twain, que é a maneira pela qual eu vejo o mercado, principalmente o comportamento, os eventos mudam, mas os comportamentos são parecidos. Tá? Eu vejo também que a China está com essa narrativa de reabertura, flexibilização, e o mercado está comprando. E o Brasil está bem posicionado. O Brasil está bem posicionado. Geopoliticamente, a gente está, apesar de domingo ter sido um evento catastrófico, né, horrível para a nossa história, olha, se você olhar, Peru está bem pior. Então a gente tem uma consistência institucional grande, mostrou isso pós-evento, foi importante a resposta. Então acho que tira esse risco geopolítico do Brasil e a gente acaba sendo um player derivado da China. Então tem muito investidor que não gosta de investir na China, porque é complicado, lá é complexo, né? Ter informação, etc., acesso. No Brasil você tem acesso, né? Institucionalmente falando, é mais claro, é democrático, né? Então nós temos aqui o Brasil um player que pode ter a sua moeda se valorizando muito pela entrada de gringo para comprar essa commodity de abertura da China. E eu acredito que a abertura da China não vai ser o suficiente para romper máximas históricas no Ibovespa.
Acredito que vai ser o suficiente, sim, para nos levar até lá, né? No 123, a máxima está em 128, né? Essa região de 123, 124 é uma região bem possível. E aí sim, se isso acontecer, eu venho falando para vocês, a gente vai repetir quase que de maneira idêntica os rallies pós-PEC, tá? Pós-PECs. Nós faríamos aqui um AB igual a CD no Ibovespa, esse movimento aqui, ó. Certo? Ali no 123.500, se eu não me engano, eu tenho os pontinhos nesse gráfico que eu passo no relatório lá do TC, do Traders Club. Ali 123.500, 124.500 também. Aquela região ali para mim, eu vejo como boa região de compra de put para não rodar o seu patrimônio, para quem não gosta, rodar suas ações, por exemplo. Simplesmente proteger um seguro ali. Bom, pessoal, aqui no scanner da Bolsa também nós temos a agenda de dividendos. Olha, JHSF e essa PGMN3. A PG nem é na próxima semana. A JHSF sim. Então, dia 17, data corte. JHSF3, construtora, né? Também tem um aeroporto corporativo, interessante, né? E vai ser um yield de quase 1%. O valor é 4 centavos. 4 centavitos líquido, é isso, pessoal? É isso. Então, JHSF, o pagamento dia 26 de janeiro, no mesmo mês aí, 4, 5 dias depois. Bom, Itaúsa, falando dela agora, posso sumir daqui de novo? Itaúsa, pessoal, dados do Fundamentei. O que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma empresa que está ok no preço, né? Está bem precificada, na minha opinião. Está com um yield total, tirando a bonificação recente, então só contemplando aqui o dividendo e também, não sei se ela recomprou ações, tá bom, pessoal? Mas acho que sim, tá? Pelo jeito aqui no Fundamentei, tá falando que teve buyback, tá? Então o dividendinho de um pouquinho, o buyback foi de 0,4 aqui, então tá em 3,7, 3,6 o total yield dela, porém, ela teve uma bonificação recente. Tá, ali em novembro, nós tivemos uma bonificação de cerca de 10%. Tá? E a ação chegou a fechar naquele período lá entre 8,50 e 8,60, muito parecido com o preço atual. Tá? Então, para quem tinha aí 10 ações, recebeu aí um valor de 8,70 no dia, 8,50 por ali. Então, assim, cada um faça seu dividend yield on cost, mas essa bonificação, de maneira geral, foi de 10%. Então rolou uma bonificação, que é sempre legal, né? Aumenta a base de dividendos, ganha uma açãozinha a mais ali. Então tá show de bola. Teve mais essa bonificação para a gente somar aqueles 3,6%. E aí eu termino na parte técnica e volto na telinha para vocês. Pessoal, o que eu tenho para Itaúsa? O desconto, na minha ótica técnica agora, tá? Ele fica muito dos 8,57 para baixo. Tá? Essa região dos 8,57 e que eu tenho ainda 766, 754, mas está cada vez menos provável que a gente vai para lá, é a região, então, essa daqui, ó, a mais interessante para se acumular esse ano, sem diminuir ou aumentar os seus aportes. Então, manter os mesmos aportes, está um pouquinho acima, mas, pessoal, fechou 8,63. Então, assim, se você, de repente, não fez o aporte ainda de janeiro, é bem interessante. Eu utilizaria a mesma intensidade. Então, eu compro R$100 todos os meses, compraria R$100. Tá? Agora, a partir dos 8,98, eu já corto pela metade. Você compraria 50 só. E as estratégias, pessoal, de put ou de venda de call, honestamente, eu considero que o setor financeiro vai fazer máxima histórica, principalmente o setor privado. Então, olha, no momento atual, eu não faria, eu continuo com a mesma tese do vídeo anterior, eu não faria, tá? Venda de compra de put ou venda de call dos 9 até, pessoal, deixa eu ver aqui, até os 10,42 pode ser. Então eu tenho os pontinhos aqui, só que eles estão bem pequenininhos, vou dar um zoom para vocês. Então aqui, ó. Aqui estão as faixas onde eu faria, por exemplo, venda de call, compra de put. Essas 3 faixas aqui. E eu não faria, apesar de ser resistência, mas o meu viés é que toda faixa em laranja vai ter problema, só que não vai ter problema necessariamente por um mês inteiro. Que seria ali para a gente ser remunerado numa venda de call. Ou para a gente ganhar um cascalho numa compra de put. Tem que tomar muito cuidado porque o setor pode ser ligeiro. Qual que é a minha influência para essa análise, pessoal? E já terminando aqui, passando para a parte final, é que lá em 2011, lá em 2012, o Itaú
fez máxima histórica, mesmo com o Ibovespa caindo, o Itaú subiu, o Bradesco subiu, o Santander provavelmente também tenha subido, tá? Até o Banco do Brasil fez nova máxima. Então, assim, para o setor financeiro, eu realmente não estou com freio nesse momento, não. Acho que as commodities podem lateralizar, alguma Ambev está caindo porque a Americanas, todo o grupo 3G tá zoado, né? Agora está com uma perda de credibilidade, né? Por causa do caso Americanas. Mas, de certa maneira, o setor financeiro, pessoal, ainda acho que vai repetir mais ou menos o que aconteceu em 2011 e 12. 13 ali, vai se manter mais próximo das máximas históricas do que da mínima da crise de 2020. Portanto, eu estou com bem cautela ali para fazer estratégias ou de remuneração via opções ou de especulação, de fato, de especulação hedge, né? Ou especulação que seria compra de put. Beleza, pessoal? E acho sim que a Itaúsa vai valer 2 dígitos ainda nesse primeiro semestre. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.